Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Sejam bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo de meditação na palavra, de oração. Nós estamos num mês muito especial, que é o mês de aniversário da nossa igreja, aniversário da IPI da Vila, um mês de celebração, um mês também muito importante, que é o mês onde nós celebramos o Dia das Mulheres. E na quinta-feira passada, o reverendo Marcos trouxe uma reflexão sobre Jesus e as mulheres, uma mensagem belíssima para o nosso coração. E nesta noite eu gostaria de compartilhar também um texto, um dos textos que foi referência do reverendo Marcos na semana passada, Jesus e a mulher surpreendida em adultério. Está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. E aí o tema desta noite, o tema da nossa reflexão é Jesus, surpreendidos por Jesus, surpreendidos pelo amor. Nós vamos orar então, dando início à nossa Noite da Esperança, e já passamos à leitura e meditação da palavra. Oremos. Amado, querido Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, agradecemos pela Tua bondade e Teu amor, agradecemos e com a gratidão, com o coração repleto de gratidão, nós queremos Te adorar, glorificar o Teu nome, não apenas com palavras e cânticos, mas com uma vida comprometida com o Teu Evangelho, com os Teus mandamentos. Então, reconhecemos também que nós somos pequenos, somos limitados, temos dificuldades de às vezes viver de tal forma que a nossa vida seja expressão de honra e glória ao Teu nome. Reconhecemos a necessidade da Tua presença, da Tua unção, da Tua sabedoria, presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, mas enfim, há no nosso coração esse desejo, essa vontade profunda de ter uma vida que glorifique e que honre o Teu nome, ó Pai. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida diante do Teu altar. Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo também a nossa necessidade de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de ser transformados pela Tua palavra e pela Tua presença. Na vida enfrentamos muitas situações difíceis, de luta, adversidades são muitas e nós carecemos da Tua força, da Tua direção, carecemos do alimento que nos fortalece, carecemos da Tua presença que nos conforta, carecemos da Tua sabedoria para nos indicar o caminho. Então, ó Deus, nós nos reunimos nesta noite, na noite da esperança, com o coração cheio de esperança, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua bênção que carecemos. Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, nossas vidas diante de Ti. Obrigado pela presença dos irmãos e irmãs, e que esta mensagem, esse momento de oração, ó Deus, possa alcançar pessoas que carecem, que precisam da Tua palavra, do Teu amor, da salvação em Jesus Cristo. Nós oramos no nome dEle, nosso Senhor. Amém. Vamos então à leitura. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. João 1 a 11. Desculpa da pigarra. Começa assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus:
Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão fazendo essa pergunta: o que tem nos surpreendido na vida? O que nos causa surpresa? Será que ainda nós somos surpreendidos por alguma coisa? Eu percebo assim que com o amadurecimento a gente vai ganhando mais idade, mais experiência, a gente se torna um pouco insensível às surpresas que podem nos acontecer na vida. O que tem surpreendido? O que tem te surpreendido? Será que a vida com Cristo tem nos surpreendido? Será que a obra de Jesus Cristo tem nos surpreendido? Será que a obra da criação, essa beleza maravilhosa, a gente às vezes, mesmo aqui na cidade grande, a gente contempla um pôr do sol maravilhoso, a gente contempla às vezes uma chuva que traz um frescor e sem dúvida nenhuma traz vida. Às vezes a gente estamos muito perto do litoral, a gente vai para o litoral e vê o mar maravilhoso, né? Aquela coisa esplêndida. Será que a obra da criação ainda nos surpreende? Esse texto retrata uma mulher surpreendida em adultério. Trouxeram para surpreender Jesus em relação ao conhecimento e à aplicação da lei que eles haviam recebido de Moisés. E é interessante que eles foram surpreendidos com a resposta de Jesus diante daquela realidade, daquele episódio, daquele julgamento, um julgamento indevido, porque essa mulher foi pega em flagrante adultério, mas trouxeram só a mulher para Jesus dizer como se deveria aplicar a lei. Às vezes a gente não pergunta isso ao texto: onde está o homem? Por que não trouxeram o homem? Essas perguntas fazem com que a gente compreenda um pouco do contexto daquela realidade. Uma mulher foi surpreendida, eles queriam surpreender Jesus, mas foram surpreendidos pelo pensamento, pela atitude de Jesus. E é sobre essa surpresa, esse episódio que traz surpresa. Essa mulher foi pega de surpresa, Jesus foi pego de surpresa, mas essas pessoas que trouxeram essa mulher para ser julgada e aquela multidão que estava ali também para atirar a pedra,
foi pega de surpresa. O que os surpreendeu? Olhando para essa mulher não tem nome. Quem é essa mulher? Não sabemos. Mas podemos deduzir algumas coisas. Uma mulher casada foi pega em adultério. Uma prostituta, pode ser que tenha sido prostituta também, ela adulterou com um homem que era casado. Cadê o homem? Na verdade, nós podemos dizer que essa mulher não é uma mulher inocente. E nem o texto quer trabalhar isso. Ela não é inocente. Não foi uma pessoa pega injustamente, trazida ali injustamente. Há uma pena, há um pecado. Ela foi pega em adultério. Estava de alguma forma trazendo prejuízo, se ela for casada ou fora casada, prejuízo para a sua vida, para o relacionamento, para a sua família, vergonha para a sua família, destruição para este lar, para este relacionamento, sofrimento para o esposo, os filhos, os familiares todos, para ela mesma. Qual a situação daquela mulher? Segundo alguns dados históricos, provavelmente ela estava já com a cabeça rapada, cortada de qualquer jeito, cabelos iam puxando, cortando, rasgando, a roupa com os seios de fora, toda machucada, com sangue na boca, nos olhos, por alguns tapas na cara, e algumas pedras já foram certamente lançadas na sua direção, já deveria ter algum hematoma. A gente pode até compreender que esta é a cena. Mas depois de muitos anos de leitura desse texto, interpretação desse texto, a gente percebe que a gente tem uma tendência a acreditar que Jesus fez o que fez nesse momento, porque de alguma forma Jesus conhecia o coração dessa mulher e achava que essa mulher era uma boa pessoa. Não, ela cometeu um pecado. Ela errou. Isso a gente tem que deixar muito claro. É lógico que a gente não pode excluir de maneira nenhuma. Essa mulher está aqui na frente de Jesus e o homem não está. Aquele homem que foi pego em adultério, ele errou mais ainda gravemente, porque ele não veio para cá, ele não foi trazido na presença de Jesus para passar por essa vergonha toda pública ali. A verdade é que olhamos com misericórdia, pois nós já sabemos a conclusão da história, nós já sabemos o que aconteceu, e às vezes a gente esquece, essa mulher é culpada, ela adulterou, ela não fez uma coisa boa. E Jesus, quando vai falar do adultério, ele deixa a situação mais grave ainda, porque ele diz assim, vocês dizem que quando vocês se deitam com uma mulher que vocês cometem um adultério, eu digo, quando vocês olham para uma mulher com segundas intenções, vocês já adulteraram com ela. São palavras de Jesus fazendo uma releitura do Antigo Testamento, dessa lei do adultério, não adulterarás. Eu digo, quando você olha para uma mulher com segunda intenção, você já adulterou com ela, palavras de Jesus. Agora, o fato dessa mulher ser pecadora, ser pega em adultério, não muda em nada na ação de Jesus, na intenção de Jesus. Ela não era uma mulher boa, e isso não muda nada. Jesus, da mesma forma, agiu e agiria novamente com misericórdia. Aqui não está em jogo, aqui não está em questão, essa mulher era boa, essa mulher era ruim, essa mulher foi pega em adultério, ela cometeu um pecado.
Essa mulher não recebeu o tratamento que recebeu de Jesus, recebeu o perdão de Jesus, porque Jesus conhecia e sabia que no fundo ela era uma pessoa boa. Não! A gente precisa compreender que o perdão de Jesus aqui não é meritório, não é porque essa mulher merecia, não é porque nós merecemos, porque nenhum de nós merece. Nós não merecemos o perdão. O perdão é gratuito, é favor de Deus, é misericórdia de Deus. Jesus perdoou ela porque ela precisava, ela necessitava do perdão, pois ela estava em pecado. Ela já estava condenada por aquela multidão, ela já estava condenada pela lei, ela não precisava de mais uma condenação ou execução. A gente precisa tentar compreender o coração de Jesus. Ela não era melhor do que ninguém, mas ninguém ali era melhor que ela. Todos nós precisamos de perdão, misericórdia e amor de Jesus. E nós recebemos o perdão, nós recebemos a misericórdia, nós recebemos o amor de Jesus, de graça, não porque nós merecemos. E aí somos surpreendidos então pelo pecado também. Às vezes nós somos surpreendidos pelo pecado, né? Você já passou por aquela experiência, por exemplo, assim: nossa, eu não podia imaginar que essa pessoa poderia fazer isso. Eu fico tentando compreender, entender aquela cena toda, né? Nós não sabemos quem é essa mulher, mas ela poderia ser alguém de fama, conhecida na cidade, de família nobre ou não. Nós temos informação sobre isso. O certo é que alguém deveria conhecê-la e deve ter ficado surpreso com o acontecimento, com o adultério. E isso nos leva a essa reflexão. Às vezes nós somos surpreendidos pelo pecado, porque a gente cria, eu entendo que nós cristãos e evangélicos, a gente cria uma ilusão de que depois que nós somos convertidos e nós vamos na igreja, nós não pecamos mais, que é um equívoco tremendo. E quando a gente age dessa forma, a gente, de certa forma, se desprepara para enfrentar as tentações e os pecados que surgem diante de nós. Quantas vezes nós ficamos surpreendidos quando se descobre, quando se vem à tona, quando se desvenda o pecado na vida de alguém que nós conhecemos. Essa é a atitude. Nós não podia imaginar, não imaginaria jamais que essa pessoa poderia fazer isso. Somos surpreendidos. E essa surpresa revela, na verdade, o quanto somos imaturos em crer naquilo que a Bíblia fala para nós, que a Bíblia nos instrui, que a Bíblia nos adverte. Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Não existe um justo sequer. Romanos 3:10. Desta carta de Paulo sobre a justificativa, sobre a fé, Paulo vai esclarecendo o quanto isso é importante e quanto é importante a gente saber que o pecado está à porta, o pecado está muito próximo, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair, a gente pode escorregar. Não existe pessoas perfeitas, não existe pessoas imunes ao pecado. E às vezes a gente estabelece um parâmetro de vida cristã de perfeição. E aí nós somos surpreendidos quando caímos e quando as pessoas caem no pecado.
E eu percebo que isso, inclusive, dificulta o retorno, a recuperação, porque a pessoa ela se acha e a comunidade acha que as pessoas não devem pecar, e quando acontece o pecado, a recuperação é muito complicada, porque a gente não sabe exercer aquela lição que Jesus deu aos discípulos. Quantas vezes nós devemos perdoar? Devemos perdoar 7 vezes. Quantas vezes Deus deve nos perdoar? Quantas vezes Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus ainda vai nos perdoar até o nosso último dia? E é interessante que aquela multidão que estava ali foi surpreendida com o pecado, porque Jesus diz para ele: quem não tiver pecado, atire a pedra. Somos surpreendidos por Jesus, pois nós estamos ali no meio daquela multidão com as mãos cheias de pedras. Porque nós também achamos que nós não pecamos, e quando nós vemos o pecado na vida de alguém, ou quando esse pecado vem à tona, a gente acha que tem o direito de atirar a primeira pedra. E aí o próximo passo nós somos surpreendidos pela consciência e pelos próprios pecados. Assim somos todos surpreendidos quando Jesus os leva a olhar para dentro de seus próprios corações. Somos surpreendidos pelos nossos próprios pecados, como aquela multidão. E perceba o seguinte, essa surpresa, ela é especial, ela é valiosa, pois ela possibilita o reconhecimento, ela possibilita estarmos diante de Deus, reconhecer que somos pecadores e carecemos e precisamos de perdão. E na relação com Deus, e na relação com Jesus Cristo, a vida cristã, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, porque se nós não reconhecermos os nossos pecados, nós também criamos uma ilusão de que nós não precisamos de Cristo. Se eu não tenho sede, para que beber água? Se eu não tenho fome, para que comer? Se eu não tenho frio, para que colocar uma blusa? Se eu não tenho pecado, para que Jesus Cristo e a cruz? Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele veio para salvar o perdido, o pecador. Se eu não tenho pecado, para que eu preciso de Jesus? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Se nós não temos pecado, para que nós precisamos de Salvador? Se nós não estamos perdidos, para que nós precisamos de Salvador? E aí eu vejo assim, Jesus é misericordioso com aquela mulher, Jesus é misericordioso com aquela multidão, porque deu a oportunidade da multidão perceber que ela também precisava de salvação, de perdão, de graça, de amor. Então aquela multidão foi surpreendida, eles vieram para surpreender Jesus, mas foram surpreendidos com Jesus. E assim, um episódio, você olha, eu fico me pensando naquele lugar, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu fico pensando, meu Deus, o que eu faço agora diante dessa realidade? Porque a gente conhece a conclusão da história, a gente sabe o que aconteceu, mas se coloque naquele lugar. E Jesus surpreendeu a todos. Surpreendeu a todos com o perdão, com o amor, com a possibilidade de reconhecer quem era Jesus Cristo. Foram surpreendidos pelo perdão. Tanto a mulher quanto a multidão. Porque
a multidão reconhece que ela é pecadora, vai embora e deixa Jesus sozinho. Se eles são pecadores, eles também não são réus e não são dignos de julgamento e condenação. Então o apedrejamento era para todos, a execução era para todos. São surpreendidos por Jesus quando Jesus diz assim: olhem para os seus corações, olhem para as suas vidas e vejam se vocês têm condições de julgar e condenar essa mulher. Se vocês não tiverem nenhum pecado, se vocês não tiverem cometido nenhum erro, vocês podem atirar a pedra. E aí eu fico pensando, como seria o comportamento assim natural? Não, Moisés, a lei antiga, a tradição. Teria jeito, aquela mulher seria apedrejada. Mas Jesus tem uma visão mais ampla da humanidade e de todos aqueles que estavam ali. E como eles foram surpreendidos, eu creio que eles foram tocados também pelo Espírito de Jesus ali, no sentido de que se a gente quiser falar que não temos pecado, Jesus vai apontar os nossos pecados. E Jesus tinha todas as condições de fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção de que o amor é maior do que a lei. E se Jesus fosse executar a lei, eu não sei se ele teria alcançado o coração daquela mulher. Com amor ele alcançou. Certamente aquela mulher saiu daquele lugar, a gente não tem relatos de o que aconteceu com essa mulher, mas certamente essa mulher saiu daquele lugar tocada por este amor imenso. E quantas vezes na vida, quero concluir aqui, quantas vezes na vida nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo, não a lei, não a nossa capacidade de julgar, não a nossa capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, mas mostrar ao mundo aquilo que o mundo não tem e aquilo que o mundo carece, que é o amor salvador de Jesus Cristo. Isso está muito claro no ministério de Jesus. Ele diz: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Porque na perspectiva de Jesus o mundo já estava perdido, já estava condenado. Não precisava de condenação, precisava de salvação. Por isso que ele veio para salvar. Nós, povo de Deus, nós, igreja de Cristo Jesus, precisamos compreender isso. O mundo não precisa de condenação. O mundo não precisa de julgamento. O mundo não precisa de mais lei. O mundo precisa do amor de Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo aqui não exclui uma vida de santidade, não é isso não, gente. Ele diz para aquela mulher: vai e não peque mais. Ou seja, a oportunidade de começar um caminho novo, uma vida nova. É isso que Jesus ofereceu para aquela mulher e é isso que Jesus ofereceu para aquela multidão. A multidão não ficou para ouvir Jesus dizendo isso, mas eles foram embora com a consciência pesada, que eles não tinham condições de condenar aquela mulher porque eles eram também pecadores. Nesse episódio, nessa história, essa mulher certamente sai aí abençoada. Aquelas pessoas pode ser que tenham voltado em algum outro momento e tal, e etc. Mas nesse episódio, nesse momento, essa mulher recebe a palavra de absolvição. Não porque ela merece,
Não porque ela é bondosa, mas porque o amor de Cristo concedeu isso a ela. O perdão e a oportunidade de viver uma nova vida. Assim, meus irmãos e irmãs, o que tem nos surpreendido nesta vida? O pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado do outro, ou o perdão, a regeneração, o amor de Jesus? O que mais nos surpreende? A queda. Ou a levantar-se do chão? Cair ou levantar? O que mais nos impressiona, nos surpreende? A morte ou a ressurreição? O pecado ou a restauração? A obra maravilhosa de Jesus Cristo é essa. E a gente não pode jamais esquecer e deixar de ser surpreendido por essa coisa maravilhosa. Paulo vai dizer, Deus pegou as coisas loucas do mundo, não para que continuasse loucas, mas pegou as coisas loucas e fez dessas coisas loucas coisas lúcidas, coisas abençoadas. Pegou aquilo que Jesus diz, os publicanos, as meretrizes, os cobradores de impostos, os pecadores vão preceder vocês no reino do céu, quando ele dizia aos fariseus, vão entrar no reino dos céus primeiro que vocês. A qual é a referência de Jesus? Porque essas pessoas reconhecem o pecado, reconhecem que são pecadoras e que precisam de salvação, de perdão, precisam de Jesus. Jesus faz milagres e coisas maravilhosas e nós devemos ficar surpreendidos por aquilo que Jesus faz e não pelos erros e os pecados da humanidade e das pessoas. Nós certamente cairemos, nós certamente vamos errar, nós certamente vamos cometer equívoco, nós certamente vamos pecar, mas o que deve nos surpreender é a restauração de Jesus na nossa vida. É o perdão, é o arrependimento, é a transformação de vida. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então agora, finalizando, orar. Você pode colocar agora em mente o coração na presença do Senhor e também os pedidos especiais que você tiver. Mesmo que a gente não saiba, estaremos intercedendo e Deus sabe de todas as coisas e nos socorre nas nossas necessidades. Pai Santo, querido, amado, obrigado por essa noite especial na Tua presença, por esse momento de leitura da Palavra, por esse momento de meditação, em especial esse episódio de Jesus Cristo, onde somos surpreendidos pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão de Jesus Cristo, pela restauração, pela vida que nós temos em Cristo Jesus, pela esperança, porque aquela mulher ali naquele momento, tocada pelas palavras de Jesus, sem dúvida nenhuma foram renovadas as suas esperanças. E assim, com cada um de nós, o Teu povo, filhos e filhas, nós carecemos do Teu perdão, nós carecemos de ser surpreendidos por esse amor imenso, maravilhoso, revelado na cruz de Jesus. Obrigado, Senhor. E agora, de maneira especial, colocamos nossos irmãos e irmãs, as nossas vidas diante do Teu altar, sob os Teus cuidados, nas Tuas mãos, ó Pai, porque nós carecemos de Ti, carecemos da Tua direção, da Tua presença nos fortalecendo, nos iluminando, nos dando direcionamento, mostrando o caminho.
e que sejamos sensíveis e obedientes à Tua vontade, à Tua palavra. Nos ajude, nos fortalece, ó Deus, para que em todo o tempo, em todas as situações mais difíceis da nossa vida, ó Pai, nós sejamos fortalecidos pela Tua presença e fé, para que não venhamos a negar e blasfemar contra Ti no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da angústia, no momento do desespero, ó Deus. Porque pode ser que em algum momento a gente passe por essas situações e não queremos jamais, ó Deus, negar o Teu nome, esquecer de Ti, abandonar, querer colocar em Ti a culpa de tudo, como se o Senhor fosse um Deus que não ama, que não cuida, que abandonou. Ó Deus, cuida de nós, cuida do Teu povo, Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, até a próxima. Esta é minha oração, Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por Ti seja tudo em minha vida, que eu Te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar. Deus, esta é minha oração. Deus, que não seja só uma canção, que meu amor por Ti seja tudo em minha vida, que eu Te louve por aquilo que és, não pelo que podes me dar, e carregue minha cruz e Te siga, e entenda que essa é a única saída, e carregue minha cruz e Te siga, e entenda que essa é a única saída. Me renda de coração, que eu me cale pra ouvir falar Sua doce voz. E ouvindo a Tua voz, console o carente, que eu ore e faça que a minha fé cresça e eu viva para Cristo, e o meu eu não seja visto, pois só Tu és Deus, pois só Tu és Deus. Esta é minha oração, Deus, que não seja só uma